Gente, bom dia a todos. Meu nome é Celso Custódio, sou promotor eleitoral da nona zona, que é a maior zona do estado. E aqui é a doutora Cíntia, promotora de justiça também, da vara da promotoria civil, da área de improbidade e outras áreas afins. E também vai, no dia da eleição, deve trabalhar com a gente, dando apoio aos trabalhos eleitorais. O doutor Helder, que é o juiz eleitoral, ele deve estar chegando, porque ele teve que passar no fórum para resolver um problema, e aí pediu que a gente fosse conversando nas reuniões para enquanto ele chega. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos, e falar do objetivo da nossa reunião. Eu idealizei essa reunião, juntamente com o Dr. Helder, para que a gente pudesse conversar um pouco com vocês que são as pessoas que estarão na linha de frente nesse período eleitoral. E quem já trabalha comigo no criminal, em outras áreas ou por outras cidades que eu já passei, sabe como é que eu trabalho. Eu costumo chegar, conversar, colocar as cartas na mesa, meu jogo é muito aberto, entendeu? Eu não tenho outra forma de trabalhar que não seja essa conversa, esse diálogo. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma. Então, todo mundo fala mal da polícia de Tocantinópolis, né? Todo mundo diz que é muita confusão, até porque são 9 municípios, e aí realmente é muito trabalhoso, a gente sabe disso. Mas eu não tenho nenhum problema com relação a trabalho, né? Eu acredito que se a gente senta e conversa, a gente já está fazendo um bom caminho, já está começando a trilhar algo de forma diferenciada. Então, o Ministério Público Eleitoral, nesse período de eleição, ele tem suas atribuições muito mais voltadas para a questão eleitoral. Tanto que, até mesmo em uma promotoria criminal, a prioridade é do eleitoral, com exceção dos réus presos. Réu preso a gente tem que trabalhar em conjunto, réu preso e o eleitoral. E vocês sabem muito melhor do que eu, que não é essa a primeira eleição de vocês, embora também não seja a minha, mas os prazos do eleitoral são muito rápidos, é tudo 48 horas, 24 horas, 72 horas, então tudo é muito dinâmico. E aí a gente precisa ter esse feedback, tanto daqui para aí como daí para cá. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é com relação justamente à fiscalização desse período eleitoral. E aí eu costumo dizer o seguinte: a fiscalização, ela não fica só a cargo do Ministério Público Eleitoral, mas principalmente ela deve ficar a cargo das coligações, né? São vocês que vão estar verdadeiramente na linha de frente desse período eleitoral. São vocês que já têm um convívio diário com as outras coligações, com os partidos e com os próprios candidatos. Então, compete a cada um de vocês ser fiscal do outro. Então, é para isso que a gente conversa e alerta para essa necessidade de realmente saber que vocês é que devem estar nessa linha de frente. Agora, o interessante, e é por isso talvez uma das maiores razões de eu ter convidado vocês para essa reunião, é como se efetivamente fazer essa fiscalização. É muito comum em cidades pequenas, né, embora também em cidades grandes aconteça muito isso, esse nhenhenhen de política, né, nesse período eleitoral. Todo mundo vem, todo mundo denuncia, todo mundo diz o que quer, todo mundo faz o que quer. E aí eu entendo que a coisa não deve ser dessa forma. Claro que o Ministério Público Eleitoral e a outra banda também do Ministério Público Estadual, no caso, nós vamos estar sempre com as portas abertas para atender todo mundo. Isso é tranquilo. Agora, nós também temos que ser responsáveis. Tanto quem
vai receber a denúncia, que é o promotor, como a pessoa que está oferecendo a denúncia também, né? Inclusive, existe penalidades para quem entra com uma ação de investigação judicial de forma temerária. Então, o que eu busco nesse primeiro momento é que nós possamos fazer uma fiscalização, né, dentro dessa campanha eleitoral, mas que a gente possa fazer de forma honesta, com a gente mesmo, né, com a própria coligação, com o próprio partido e com os próprios candidatos. Em suma, o que eu estou querendo dizer é: vamos fiscalizar, mas vamos ser prudentes no nosso trabalho. Não vamos trazer picuinhas, não vamos trazer problemas que você sabe que não existem. Entendeu? Então, eu quero fazer uma denúncia de uma compra de voto, beleza, vamos fazer. Mas vamos fazer com elementos mínimos, para que você tenha sucesso naquilo que você vai fazer. Porque não adianta chegar aqui no Ministério Público: eu vim fazer uma denúncia de uma compra de voto. Aonde foi? Foi na rua tal. Tem testemunha? Não, não tem. Quem viu? Não me disseram. Como aconteceu? Quando aconteceu? Não sei. Então são situações que não tem como a gente apurar. Ou você traz elementos necessários para uma apuração de um fato concreto, ou inviabiliza o início daquela operação. Porque aí como é que o promotor vai saber, né, ou ter condições de apurar aquele fato se não tem o mínimo de elementos? Então, assim, andem com câmera fotográfica, né, andem com, sei lá, testemunhas. É importante ter testemunhas, principalmente nessa questão de compra de voto. É importante ter testemunha. Hoje, tanto o TRE como o TSE, eles vêm entendendo que a prova testemunhal é de suma importância, principalmente para caracterizar a compra do voto, em uma possível ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico, né? Então, é importante que a gente tenha esses elementos, que a gente ofereça a denúncia, que venha ao Ministério Público oferecer essa reclamação, mas que venha com o mínimo de substrato para que a gente possa, daí, iniciar uma investigação. Só para dar um exemplo, assim, bem ilustrativo, outro dia eu recebi uma reclamação que veio do Ministério Público Eleitoral Regional. E aí ele dizia o seguinte, que as praças da cidade estavam todas pintadas com as cores de um determinado partido ou uma coligação. E aí o procurador regional encaminhou para mim essa denúncia, foi denúncia online, e aí eu mandei apurar o fato, né? Saber o que era, oficiei para a prefeitura para saber quais as cores oficiais do município e tudo. Ao final, foi concluído que aquelas cores não eram de fato nem do partido do prefeito, era de uma possível base aliada dele, e que aquelas cores, o município não tinha cor oficial, né, não existia uma lei dizendo quais as cores oficiais do município, e que eles, em razão disso, ele usava as cores da bandeira, que aí seria a bandeira nacional, a bandeira do estado e a bandeira do município, coincidia com as cores. Então, assim, são esses tipos de situações que eu coloco para vocês, que a gente busca evitar nesse momento. Quer dizer, ao invés de a gente estar se preocupando, por exemplo, com as ações de impugnação, que já passou daí, mas também nessa época que foi encaminhado, você tem que desviar o foco para ver uma outra situação que, quando você vai apurar, não tem fundamento. Então, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: vamos fiscalizar e vamos oferecer as reclamações, as representações, as denúncias. Mas vamos fazer com honestidade. Vamos fazer com elementos necessários para que, de fato, a gente possa sustentar aquilo que a gente está colocando.
Feito esses esclarecimentos iniciais, nós vamos conversar um pouco sobre propaganda eleitoral. Bom, nós já iniciamos o período de propaganda eleitoral propriamente dita, né, que foi a partir do dia 5 de junho, então dia 6, já se iniciou oficialmente a propaganda eleitoral. E eu ainda estou vendo muito pouca propaganda aí na rua, não sei o que está acontecendo esse ano, se o povo está... Pois é, né? De repente, eu não sei se o dinheiro está pouco, mas as pessoas estão deixando para, enfim, fazer a propaganda mais para frente. Mas tudo que eu vou falar aqui para vocês, pelo menos para a maioria, a grande maioria, não é novidade, porque, como eu falei, vocês já tem todo um histórico de eleição, já sabem como a coisa funciona. E essa legislação eleitoral, ela não muda tanto, né? São pontuais as mudanças. Então, a gente não teve muita mudança. É mais alguma questão assim, de adequação a algumas situações. Tanto que eu queria saber se veio alguém dos blogs que eu mandei chamar. Certo. Qual é o seu blog? Toque Notícias. Toque Notícias. Porque a propaganda eleitoral, ela engloba vários setores, né? Inclusive a imprensa escrita, a imprensa falada e agora também a internet. A gente não pode esquecer que a internet hoje ela vem ganhando uma aceitação muito rápida, tanto que na campanha eleitoral do Barack Obama, não sei se vocês acompanharam, ele conseguiu muitos votos em razão da mídia que foi feita pela internet. E o que mais importa nesse período eleitoral com relação à propaganda é proibir o abuso do poder político e econômico dentro da propaganda eleitoral. Devemos usar sim os meios de comunicação que estão à nossa disposição, mas usar de forma moderada e de acordo com o que a legislação determina. E uma outra preocupação do Ministério Público, dentro do quesito propaganda, é a questão ambiental. O que o promotor eleitoral tem um pico lá no ambiental, né? Mas tem tudo a ver. Principalmente no dia depois da eleição, que você vê a cidade um lixo, né? Impressionante como isso acontece. Mas antes mesmo do dia da eleição, tem toda essa questão da poluição visual, né? Do meio ambiente propriamente dito. E principalmente com relação ao uso de bens públicos, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre essa questão do uso dos bens públicos. E o meio ambiente, ele não fica restrito. Está chegando aqui o doutor Elvio, todo mundo conhece, é o nosso juiz eleitoral. Eu também ainda não vi, nem ouvi nenhum carro de som, né, aqui nas ruas de Tocantinópolis e nas outras cidades que eu já tenho andado, que integram a nossa zona eleitoral. E aí, pegando o gancho do meio ambiente, para as coligações que vão colocar carro de som, para os candidatos que vão colocar carro de som, tenham muito cuidado. Se for necessário, se for detectado que está havendo algum tipo de abuso no uso do som, nós vamos usar mecanismos como o decibelímetro. Eu dou um jeito de arrumar para fazer a aferição desses carros de sons, para que não atrapalhe o andamento normal da cidade. O que a gente quer não é impedir ou dificultar a propaganda eleitoral. O que a gente quer é colocar limites. A gente não precisa ter um carro de som fazendo a propaganda do candidato de forma que ele venha atrapalhar o andamento normal da cidade. Nas escolas, nos hospitais,
habitais, tudo isso é legislação que já é prevista e já é vedada. Então, assim, como eu falei, não tem necessidade da gente ficar aqui fazendo, por exemplo, uma força-tarefa para fazer uma ferição nos carros de sons. Porque isso aí todo mundo sabe como é que deve ser trabalhado. Então, a coligação ela não precisa receber uma representação do Ministério Público Eleitoral para ser aplicada uma multa por conta de um carro de som. Eu acho isso desnecessário. Pode falar. E quando usa o carro de som fora do horário, que providência tem que tomar? É a mesma situação. Ele está fora do horário, ele está fazendo propaganda irregular. O horário é até às 10 horas. Sim. Aí, quando isso acontece, o que eu tenho que fazer para... O senhor pode inicialmente registrar uma ocorrência policial, né, indicando qual é a coligação, qual é o partido, né, encaminha depois isso para o Ministério Público Eleitoral e aí a gente entra com uma representação por propaganda irregular. A propaganda ela só é permitida até o horário das 10 horas. Depois disso, ela se torna propaganda irregular. Só fazer aqui uma parte aqui que o doutor Sosimar falou. Hoje praticamente todo mundo tem o celular. Se possível, filme. Talvez aquelas pessoas que representam, tanto relativamente à propaganda, outros fatos, as representações têm chegado carentes de provas. Porque então, às vezes, para que haja uma condenação, a prova tem que ser robusta, concreta, que indique realmente que o fato existiu. No caso de um carro de som, ele passou ali e desligou, pronto. Então, assim, a representação em si, com testemunhas, ela é muito forte, porque não acredito que uma testemunha vá ao juízo dizer, eu não vi, ou então o carro estava desligado. Mas, mais forte para mim do que uma testemunha é uma filmagem. Talvez, acredito que muitos aqui estejam disputando a primeira vez, outros já são titulares de mandato, lideranças políticas, estão apenas tentando se reeleger. O que eu posso dizer, em síntese, são coisas abstratas. Se vocês me fizerem qualquer tipo de pergunta, pode isso, é permitido, eu posso levar? Dependendo do conteúdo, eu posso responder, por uma simples razão. Se eu disser aqui para vocês, é isso, e chegar esse fato lá na justiça, eu não vou poder decidir contrário. Tanto a lei orgânica da Magistratura Nacional, que é a LOMAN, uma resolução do CNJ, eles impedem o juiz de se manifestar de forma prévia sobre fatos que estão em andamento ou podem ser objeto de processo. Por essa razão muito simples. Como é que eu falo aqui uma coisa? Então, assim, o que eu posso dizer? Eu acho que foi uma coligação que me perguntou, e não sei se está presente aqui, se é permitido na convenção alimentos, distribuir alimentos. Não sei se ela está aqui. Eu falei assim, olha, permitido ou proibido vai de acordo com o entendimento de vocês, mas não seria prudente que se realizasse um fato dessa natureza sem ter tido início sequer no período eleitoral. Então, prudência, acima de tudo, eu acho que é a melhor saída. Certas condutas, eu tenho certeza absoluta que aqui não tem ninguém que desconheça a lei. A política, ela se faz não só de debate de ideias. Às vezes o candidato vai no campo pedir voto. Isso é permitido, distribuição de santinhos. O que a lei eleitoral, principalmente com a lei complementar agora da ficha limpa, quer é que aquele candidato que seja eleito, o voto seja limpo, não seja comprado. Existe de fato, existe, vai existir, existiu, e por muito tempo, enquanto a população tiver a ideia de que é conveniente trocar o voto para uma cesta básica, qualquer benesse
pecuniário ou não, emprego. Isso acontece. Não é porque eu vou estar à frente da jurisdição eleitoral que eu vou impedir tudo, não. A gente tem que ser realista. Agora, o que a gente quer, que eu quero, principalmente, e o Ministério Público também, é que quando os candidatos, eleitores, partidos, coligação, qualquer pessoa tome conhecimento desse fato, que traga ele para a justiça com provas concretas, robustas, e não de eu ouvi dizer. Vamos parar com esse negócio de ficar conversando, eu ouvi dizer, me disseram, eu ouvi falar, fulano recebeu. Você viu, meu amigo, recebendo? Viu? Ah, eu vi. Pois represente aqui. Se for lá conversar comigo, eu estou dizendo para vocês, encurtem um caminho. Vão entrar com esse fato diretamente aqui ao Dr. Salcimar, que eu tenho certeza que ele não vai deixar isso sem providência. Então, ele me falou que já teceu alguns comentários sobre a prova. A cassação de um mandato para a Justiça Eleitoral, ela existe, é pertinente e tem sido aplicada. O artigo 41A da Lei 9.504, ele fala que basta a promessa. Basta a promessa. Imagine a efetivação concreta da doação da vantagem do recebimento. Tem sido aplicado também, tanto o 41A, que tem natureza cível e leva, que é a compra de voto, para o candidato, ele resvala no eleitor no artigo 299 do Código Eleitoral. Ou seja, o candidato ele perde o mandato, fica inelegível. E o eleitor que recebeu, ele comete também a corrupção passiva. Então, toda a legislação eleitoral ela resvala sempre em dois campos. E, como eu disse, o artigo 41A, de forma bem sucinta, ele visa justamente isso, evitar inclusive a promessa. Eu não vou me estender muito, só pedir para fazer uma parte aqui, aqui através do Dr. Salcimar, mas independente disso, eu me coloco à disposição de vocês para evitar, não recomendar, não dar conselhos, mas assim, tecer considerações que visem vocês a não serem representados e permitir que o pleito seja transcorrido com uma completa lisura. É difícil, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Que os abusos, se ocorrerem, sejam punidos. E se ocorrerem, que esses fatos sejam trazidos aqui ao Ministério Público, ou até mesmo através de vocês, como candidatos, como eleitores, partido, coligação. A lei fala que qualquer pessoa que tiver conhecimento pode trazer esse fato para o juiz eleitoral. Que no caso, se chegar para mim, eu vou mandar para o Dr. Salcimar. Eu vou só terminar aqui essa breve explanação, mas eu me coloco à disposição de vocês, tanto no fórum da comarca, quanto no cartório eleitoral, independentemente do horário. Nunca deixei de receber aqui ninguém. Acho que tem aqui o vereador que é testemunha. Às vezes eu estou muito atarefado. São 5.400 processos. Eu cheguei aqui há poucos meses, né? Antigamente, vocês podem até me perguntar que eu vinha pensando nisso. Assim, rapaz, como era que o Dr. Wilson levava essa comarca sozinho? Ele era titular da vara criminal, não era da vara civil. A vara civil foi acumulando processos. Então hoje nós temos lá 5.400 processos com a jurisdição eleitoral, e a demanda que existia na época, ela era reprimida, ou seja, muita gente não procurava o judiciário porque aquele processo demorava. Com o juiz permanente não. O cidadão vai lá, o jurisdicionado vai lá, o advogado vai lá, tem a cobrança por parte do Ministério Público também. Sempre existiu e vai existir, eu acho que é legítima a cobrança, mas a gente tem que ter prudência quando se mexe no direito de uma pessoa. A gente não pode simplesmente pegar 20 processos e despachar para dar uma satisfação. Qualquer decisão judicial que a pessoa der, que eu der no caso, ela interfere na vida da pessoa de uma forma que eu não tenho ideia, não tenho dimensão. Eu não sei se aquele cidadão está passando por alguma dificuldade e de uma hora para outra ele tem uma decisão que lhe é desfavorável. Então, acima de tudo, prudência, moderação e paciência, que a gente vai estar fazendo um trabalho, primando pela lisura do processo eleitoral, e vai continuar assim. Se talvez não agradar aquela decisão aqui de primeira instância, eu falo isso tanto na esfera jurisdicional civil quanto eleitoral, o tribunal está aí. Eu até falei em certa ocasião
que eu gosto até que minhas decisões sejam recorridas, porque só assim o tribunal fica sabendo que a gente está trabalhando. Porque quando não há o recurso, o tribunal não tem conhecimento da gente. Então, assim, não se sintam, eu não me sinto de forma alguma chateado, magoado, recorre da minha decisão. Não, é até prudente salutar que haja esse debate, porque faz parte da democracia. E se eu estiver errado, que o tribunal diga como eu deveria ter decidido para evitar que eu não decida mais daquela forma. Serve, acima de tudo, também um recurso como forma pedagógica. E eu vejo com bons olhos, eu não vejo de forma alguma, porque muitas vezes eu não vou recorrer, não, porque, não, até quero que vocês recorram de decisões. Vão haver, de certa forma, decisões contrárias ao registro de candidatura de alguns candidatos. Não é porque houve impugnação que aquele candidato por si só já está alijado do pleito. Não. Se houve uma impugnação, quer por parte do Ministério Público, quer por parte de outro candidato, alguma coisa há de errado. Porque se não tivesse nada de errado, não haveria aquela impugnação. Agora, não é porque houve impugnação que aquele candidato vai ser alijado. Tem a decisão de primeira instância, tem a decisão do eleitoral, do Tribunal Regional Eleitoral, e ainda há o recurso especial, o TSE. E até lá, o candidato concorre. A lei fala expressamente, ele concorre por sua conta e risco. É ele que assume. Então, eu vou fazer ficar por aqui e no decorrer da nossa conversa aqui, a gente pode tirar algumas dúvidas e fazer uma nova parte. Antes de passar para a doutora Cíntia, eu só queria saber o seguinte: aqui tem pessoal de Tocantinópolis, que se identifique, por favor, das coligações de Aguiarnópolis, de Cachoeirinha, Angico, Nazaré, Luzinópolis e Palmeiras, Santa Terezinha. Então, todo mundo veio, né? Pelo menos a maioria. É bom porque foi passada uma lista de presença, né? E aí, assim, o importante é que realmente tenha representatividade de todos os municípios. E o doutor Renato, que é advogado. Naquela eleição ela vai diminuindo, porque o povo vai politizado, né? Se falando uma coisa, vai muito pesado, né? Então, eu acho que essa eleição vai ser uma eleição mais fácil. Mais tranquila, né? É o que a gente espera. Eu vou passar agora a palavra para a doutora Cíntia, que ela também tem uma mensagem para deixar. Aproveitando aqui o gancho do Dr. Helder, essa questão que vem ocorrendo bastante, de a pessoa cidadão procura o juiz e também procura o promotor. Então, o Dr. Helder já falou, a questão da vedação para a magistratura se manifestar, e o que vem ocorrendo bastante aqui é que tem procurado o pessoal, notadamente do Executivo, procura o Ministério Público como se o Ministério Público fosse órgão de consultoria do Executivo. Uma forma assim de, vou procurar o Ministério Público. Se falar que fez, amanhã eu falo para o promotor, uma forma de respaldar uma atitude até ilegítima. Então, se foi o promotor que falou que podia. É uma coisa que eu venho deixando bem clara, teve até um caso essa semana, que era uma questão mais afeta a área eleitoral, mas aí eu recebi a pessoa, nem sei se tinha procurado o Dr. Celso Mar, recebi um secretário de assistência social, com a dúvida se podia continuar o auxílio funeral. Aí eu falo muito claro, já recebi ligações de consultoria, falei, olha, é vetado, o Ministério Público não é órgão consultor do Poder Executivo. Para isso existem as procuradorias, o advogado do município, as procuradorias municipais. E aí o secretário,
Eu falei lá com a procuradora, perguntei para ela, ela disse que eu não sabia. Então o senhor faça por escrito. Porque se o senhor está fazendo por escrito, o senhor está fazendo para a autoridade, para a pessoa que é competente para isso. Se ela não lhe der a resposta e amanhã tiver algum problema, se está certo ou se está errado, eu não sei. Não vou falar, não cabe a mim, promotora, responder essa pergunta. O Ministério Público não é órgão de consultoria do município. E é sempre a mensagem que eu quero passar, porque agora começa, né? Vou perguntar, às vezes vai lá no promotor eleitoral, o promotor responde a mesma coisa, aí vem aqui na promotora civil, né? Se pode ou se não pode. Então, essa questão, levem as dúvidas para a procuradoria dos senhores, para os advogados dos municípios. Porque não adianta, a gente tem também a proibição, e se está errado, amanhã quando o Ministério Público tomar conhecimento, vai apurar, vai entrar com as devidas ações para apurar a responsabilidade. Então isso, gente, vamos deixar isso de lado, essa questão, o promotor diz que pode, eu falei com o juiz, vamos fazer as coisas profissionalmente, documentadamente, né? Tem a dúvida de como proceder, faça por escrito para o procurador, né? Porque é uma forma de se respaldar, de se legitimar com um órgão competente para isso. E se a orientação veio contrária à lei, veio contrária ao ordenamento jurídico, amanhã o Ministério Público vai tomar as providências e apurar as devidas responsabilidades. É esse o recado, né, o pedido que eu queria falar, porque não vai adiantar via promotor para fazer consultoria. Só vendo essa questão que a doutora Cíntia colocou, eu já até expedi ofício, salvo engano, para a Prefeitura de Aguiarnópolis e de Tocantinópolis, com relação a esses programas sociais, né? E a Lei Geral das Eleições, a Lei 9.504, ela é muito clara quando ela fala no artigo 73, parágrafo 10, ela diz o seguinte: no ano em que se realizar a eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Então, o que a lei está dizendo? Não adianta vir com história. No ano da eleição, é casa construída, é programa social que surge para distribuir alimentação, para distribuir dentadura, que já vieram falar aqui outro dia, entendeu? Não adianta. A lei está vedando. Ela dá a exceção. Caso de calamidade pública. Sim, tudo bem. O Rio Tocantins ele encheu em pleno julho, quando ele está abaixo, né? O Rio Tocantins em julho ele está abaixo, da praia. Mas vai que houve um problema e ele encheu e transbordou e derrubou a metade das casas. Aí é uma situação que a lei abre uma exceção. Se não for nessas situações, esse programa ele já tem que ter uma lei anterior e ele já tinha que estar em execução no ano anterior ao ano das eleições. Então não adianta o administrador público chegar aqui e dizer, porque esse meu programa eu faço há tantos anos. Sim, cadê a lei? Cadê o orçamento do município que comprova que aquele programa já vem sendo executado há tanto tempo? Além de tudo isso, nessas situações, tanto que nesse ofício eu requisitei que, se fosse o caso de ter uma lei prévia, de ter esse programa anterior, que eles me indicassem quem seriam os beneficiados para que eu pudesse acompanhar e fiscalizar aquele programa. E se isso não acontecer, se depois for verificada a ocorrência dessa situação, não tenha dúvida que o gestor, que o administrador, ele vai responder nos termos da lei eleitoral. Vai ser aberta uma ação de investigação e nós vamos apurar esses fatos. Entendeu? Então, como a doutora Cíntia falou, como a doutora falou, vejam na lei. Aqui ninguém está colocando nada
que não esteja dentro do que a lei está determinando. A nossa prioridade aqui é cumprir a lei. Ninguém está criando nada. Ninguém está dizendo o que pode ou o que não pode de acordo com a nossa vontade. É o que a lei determina. Dando continuidade, nós temos a propaganda na imprensa escrita, né? Aqui tem um jornal que circula, não sei qual é a periodicidade dele, se é mensal, quinzenal. Eu até pedi para chamar alguém da imprensa escrita, eu não sei se veio. Né? Essa propaganda é uma propaganda paga, todo mundo sabe. Isso aí vai ter que ir para os gastos de campanha, quem for fazer isso aí. Né? E tem o tamanho máximo que pode ser utilizado. Que é no máximo por edição de 1/8 da página do jornal padrão e de 1/4 da página de revista ou tabloide. Tudo isso, ela tem previsão na Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504, no artigo 43, e também na resolução do TSE para as eleições de 2012. A propaganda no rádio e na televisão. Aqui eu não sei